Vamos lá, Hebreus 12, vamos ler o verso 1, que é o texto base da série de estudos que nós estamos tendo aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Há uma proposta, né, na palavra de Deus. Aqui em Hebreus há uma proposta. É nos proposto o quê? Uma carreira, né? Ou seja, uma corrida. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quem está nos propondo essa carreira? O Senhor, né? É Deus, é o Senhor Jesus, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, quem nos propõe esta carreira, esta corrida. Corramos a carreira, a corrida que nos está proposta. Um assunto tão importante para nós, né? Um assunto do Espírito Santo, a igreja, tão necessário para nós, para a igreja, tão fundamental. Vamos relembrar um pouco o que nós vimos semana passada, quando a gente começou a falar sobre isso. O que é a carreira que nos está proposta? Em primeiro lugar, a carreira proposta é se achegar, né, se aproximar, é conhecer mais e mais a Deus. Corremos para nos achegar, para nos aproximar, para conhecermos a Deus. E conhecer a Deus por meio do Filho, né? Para conhecer mais e mais ao Filho. Então isso em primeiro lugar. Segundo lugar, isso é só um resumo do que a gente viu já sábado passado. A carreira proposta é os filhos, né, um privilégio extraordinário, né, o que? Sendo conduzidos à glória por meio daquele que, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. O que é a carreira proposta? São os filhos sendo conduzidos à glória. Deus, por meio de Cristo, está conduzindo os seus filhos à glória. Por isso podemos dizer que a carreira proposta é gloriosa. É extremamente gloriosa. Isso é muito importante na mensagem do Evangelho, na mensagem de Hebreus, e precisa ser dito. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Esta é a carreira proposta. Em terceiro lugar, a carreira proposta é o quê? Participar do que a palavra chama de a vocação celestial. O que é a carreira proposta? É participar da vocação celestial, que é participar de Cristo, participar da sua santidade, participar do Espírito Santo, sermos filhos, somos filhos. Isso é uma participação. Somos filhos, somos irmãos e pertencemos ao reino de sacerdotes. Que privilégio maravilhoso, extraordinário. Isso é incrível, é maravilhoso e é a carreira proposta. Participar da vocação celestial. Em quarto lugar, a carreira proposta é um esforço tremendo que nós temos que ter e tomar para entrar no descanso de Deus. O que a palavra fala sobre o descanso de Deus? Essa palavra fala que para o povo de Deus resta um repouso somente. O descanso de Deus. Eis uma promessa relatada tantas vezes em Hebreus, e que conhecimento importante, tão significativo para a nossa vida cristã. Está falando para o Christian. Eu comecei a notar isso na palavra, e eu comecei a falar para Deus, Deus, quanto tempo eu fiquei sem entender essa maravilhosa, né, esse maravilhoso conhecimento, que faz tanta diferença na nossa vida, de entrar no descanso de Deus. Enquanto a gente não entende isso como uma carreira proposta, a gente não entra e a gente não descansa. A carreira proposta é nos esforçarmos para entrarmos
no descanso de Deus, não da religião, não da igreja, não de um pastor, não de nada a não ser única e exclusivamente de Deus. É a carreira proposta. Bom, em quinto lugar, a carreira proposta é receber, reter um reino inabalável. Na carreira que nos está proposta, aspiramos, diz a palavra, por uma pátria superior. Que o Senhor trabalhe na nossa vida para que a gente venha aspirar por uma pátria superior. Na carreira proposta, aqueles que andam por ela, a palavra de Deus diz que o mundo não é digno deles. Sabe por quê? Esse mundo não é digno deles. Isso é a carreira proposta. Bom, é uma pequena introdução sobre o que é a carreira proposta, que na verdade é o que a carta inteira, né, de Hebreus trata, que é o que a gente começou a ver a partir de sábado passado. Hoje, a partir de hoje, entraremos em assuntos essenciais, né, para aquele que decide correr a carreira proposta. Por que decide? Lembra, a gente viu sábado passado também. Porque é uma carreira proposta. Ninguém entra nessa carreira forçado. Ninguém entra se não decidir entrar, se não optar em entrar. É uma proposta de Deus. É uma carreira proposta. Na vida, né, todos nós decidimos e escolhemos por vários caminhos, por várias corridas, por várias carreiras. Essa aqui é uma proposta de Deus. Quem vai entrar? Quem decidir entrar. Quem escolher entrar. E quem perseverar em estar nela. Quem querer ficar e permanecer nela. É uma proposta. Mas hoje então vamos falar começar, né? Só vamos entrar num assunto, só tem tantos, né? Há várias considerações fundamentais em Hebreus para aqueles que estão sendo conduzidos à glória, para aqueles que participam da vocação celestial, para aqueles que querem reter e receber um reino inabalável, para aqueles que aspiram por uma pátria superior, para aqueles que querem se achegar, se aproximar e conhecer a Deus mais e mais. Hebreus trata muitas considerações importantíssimas para estes. Mas antes disso, precisamos ainda observar alguns detalhes importantes sobre a carta de Hebreus. Você vê que a carta de Hebreus ela é bem ampla. Antes de a gente começar a entrar nos assuntos específicos, vamos ver algumas coisas aqui importantes. Abre comigo lá no capítulo 13, verso 22. Rapidamente, vamos ver umas questões aqui sobre a carta de Hebreus para a gente poder entrar no assunto, senão a gente não consegue. Hebreus capítulo 13, verso 22 diz assim: Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, tanto mais quando vos escrevi resumidamente. Duas coisas importantes aqui nesse versículo sobre a carta de Hebreus. Primeiro, note aí o que a palavra está dizendo. Ele fala, suporteis a presente palavra de exortação. Hebreus, né, na ótica de Deus, do Espírito Santo, é uma palavra de exortação. Note que a palavra está no singular. Ele não diz aí palavras de exortação. Não há exortações na carta de Hebreus. Toda a carta de Hebreus é uma palavra de exortação. Ele fala sobre a presente palavra de exortação. O que é esta palavra de exortação? O termo exortação aqui no original, paraclésios, tem duplo sentido. Essa palavra no original, foi usada no original, paraclésios, ela pode ser usada de duas maneiras, e ela é usada de duas maneiras em todo o Evangelho. Por todo o Novo Testamento que foi usado grego, ela foi usada diversas vezes e ela foi usada de duas maneiras. A primeira vez, no primeiro momento, ela pode ser usada como uma palavra de encorajamento. Exortação aqui é uma palavra de encorajamento. A gente vê em Hebreus, por exemplo, falando sobre um forte alento. Temos a âncora, né, de Cristo,
tenhamos forte alento. É uma carta de encorajamento. E é uma carta também, essa palavra exortação, que pode estar sendo usada como uma palavra de correção. É uma palavra corretiva, né? Ou seja, uma admoestação. Ou seja, a carta de Hebreus ela é cheia exatamente disso. Do quê? De palavra de encorajamento e de palavra do quê? De correção. Agora, é interessante notarmos é que isso, na ótica de Deus, é uma só coisa. Quando Deus quer tratar com a igreja, quando Deus quer ensinar os caminhos, né, da carreira que está proposta a Deus, vai precisar exortar e vai precisar encorajar. E isso para Deus é uma coisa só. Faz parte do mesmo processo. Nós não somos somente encorajados. Nós somos encorajados, nós somos corrigidos, nós somos exortados. Esta é a ótica do livro de Hebreus, e não só do livro de Hebreus, né, do Evangelho, né, do caminho com o Senhor, da carreira que nos está proposta. Na carreira que nos está proposta, precisamos exatamente disso, do encorajamento do Senhor e das correções do Senhor, porque o Senhor nos trata como filhos e somos disciplinados. É assim que o Senhor nos conduz por esta carreira. Por isso que ele fala para a gente suportar a presente palavra de exortação. Porque Deus está nos conduzindo, está nos tratando, está nos ensinando. E precisamos ser encorajados e precisamos ser corrigidos. As duas coisas têm que andar junto. E elas, na ótica de Deus, são uma coisa só. Então isso é a primeira coisa aqui nesse versículo. A segunda, repara só o que o versículo também diz. Ele diz assim: tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Olha que interessante. Repara que o autor de Hebreus diz que tudo o que foi escrito na carta de Hebreus foi escrito resumidamente. Isso é muito interessante. Por quê? Embora Hebreus nos pareça muitas vezes uma carta com assuntos difíceis e extremamente altos, e de fato eles são, repara só, falamos de ser conduzidos à glória, falamos de participar da vocação celestial, né? Falamos de uma carreira gloriosa, tudo isso é alto e muitas vezes até difícil ser dito, entendido. O próprio autor que escreveu falou coisas difíceis de serem ditas. Embora, né, a gente tenha esse sentimento, olha só, tudo que foi escrito somente, né, foi escrito resumidamente. Ou seja, é só um resumo. É só um resumo. Tudo que foi tratado nessa carta não passa de um resumo. Embora pareça alto, embora pareça muitas vezes difícil de entender, ainda assim não deixa de ser um resumo. Isso tem uma razão. Isso tem uma questão muito importante. Sabe por quê? Que é um outro detalhe importante da carta de Hebreus. Não sabemos exatamente quem eram estes hebreus, né? Onde eles estavam, quem exatamente, originalmente foi essa carta escrita, né? A gente não sabe exatamente quem. Há especulações e mais especulações, tal. Fica nas especulações. Sabemos somente o que eram e o estado em que se encontravam esses hebreus. Os hebreus foram provavelmente um grupo de ex-judeus que se converteram ao cristianismo, né? Por isso são chamados de hebreus, mas que na sua corrida com o Senhor, na sua carreira com o Senhor, se encontravam com sua vida espiritual um tanto problemática. O autor de Hebreus está falando com gente que está passando por problema espiritual. Quer ver? Não sou eu que estou falando isso. Estes irmãos estavam com a sua vida espiritual estagnada. Abre lá em Hebreus capítulo 5, verso 11 e o verso 12. Não sou eu que estou falando. Está escrito aí. Veja só, capítulo 5, verso 11 e o verso 12. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Está vendo? Ele mesmo fala que tem muita coisa para falar,
que são difíceis de explicar. Porquanto, por que ficou difícil? Porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Olha aí, Cristian, o ouvir aí, ó. Está em toda a carta o negócio do falar, do ouvir. Agora, olha só. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo o tempo decorrido, tendes necessidade novamente de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. O que está acontecendo aqui com esses irmãos? Eles estão com a vida estagnada. Porque a Bíblia está dizendo aí que eles, pelo tempo já de corrida, de carreira, já eram para ser mestres. O tempo que tinha passado de experiência, eles já eram para ser mestres. Mas eles se tornaram o que? Diz aí, necessitados ainda de leite e não de alimento sólido, né? Eles precisavam que de novo fossem ensinados para eles os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ou seja, é uma vida espiritual estagnada. Era para ser mestre, mas ainda precisa de coisa básica. Precisa ainda de coisa de leite. Há uma estagnação espiritual aqui em Hebreus. Por isso que ele está falando resumidamente. Ainda é um resumo, porque ele ainda está tratando com gente que ainda precisa de leite. Olha que interessante. Tem mais, hein? Repara só. Eles não estavam somente estagnados. Esses irmãos estavam cansados e fatigados espiritualmente. Vamos ver. Hebreus 12. Volta lá para o capítulo 12. Verso 3, depois o verso 12. Capítulo 12, verso 3 e depois o verso 12. Diz assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Olha só o que a Hebreus está tratando aqui, ó. Uma fadiga na alma espiritual. Olha Hebreus, verso 12, capítulo 12, verso 12, dá para você ver mais claro isso. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos. Está falando com gente que está caída. Essa expressão aqui, restabelecer as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, é como se ele estivesse falando de um cenário de luta. Sabe um cenário de luta? Quando duas pessoas sobem num ringue, eles estão lá numa batalha, numa luta, tal. Um boxeador está lutando, tal. Você está com a guarda baixa. Né? Guarda baixa. Tal. Então ele está com as mãos lá, né, lutando, tal. Chega uma hora na luta que o cara começa a ficar cansado. O que acontece? O joelho dele já começa a ficar meio assim, e a mão dele já começa a ficar, ele já não consegue mais segurar a guarda alta, já baixa a guarda. O que acontece? Ele está vulnerável. Eles estão passando um cenário espiritual exatamente assim. Cansados, fatigados, com as mãos, né, caídas e os joelhos, ó, espiritualmente eles estão assim, ó. Não sei o que está falando. É o que a palavra está falando aí. Esse é o cenário. E não é só isso. Tem mais. Esses irmãos, por estarem estagnados, cansados e fatigados espiritualmente, aí eu quero que você preste bastante atenção. Por estarem assim, estagnados, cansados e fatigados espiritualmente, estavam retrocedendo na carreira. Esse é o perigo. Repara aí. Hebreus capítulo 10, verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se o quê? Retroceder nele não se compraz a minha alma. Hebreus trata de gente que estava retrocedendo. Voltando para trás. Na carreira, na caminhada, retrocedendo. E não é só retrocedendo, não. A coisa vai ficando mais intensa, quer ver? Estavam se desviando da carreira. Hebreus 12, verso 25. Hebreus 12, verso 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Olha aí, Christian. Não recuseis o quê?
Fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos. Olha a expressão. Daquele que dos céus nos adverte. Olha a expressão aí. Para ter cuidado para o quê? Para não se desviar. O que estava acontecendo lá? Eles estavam se desviando. E mais, estavam se afastando de Deus, o oposto da proposta da carreira. Hebreus capítulo 3, verso 12. Hebreus 3, verso 12. Outro tem de cuidado aí. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus trata um afastar do Deus vivo. Essa situação de estagnação, de cansaço, de fadiga espiritual estava levando esses irmãos a se desviar, a se afastar de Deus. E tem uma outra expressão que eu acho muito interessante, porque eu acho que resume tudo isso que estava acontecendo com eles. Capítulo 10, verso 26 e 27. Capítulo 10, verso 26 e o verso 27. Estes irmãos estavam caindo. A expressão é caindo e vivendo deliberadamente no pecado. Capítulo 10, verso 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. A questão é seríssima. Esse retroceder, esse se desviar, esse se afastar de Deus estava levando eles a juízo e fogo vingador. Não foi o que eu estou falando. Não é só perder galardão. Tem gente que lê Hebreus e entende que é só uma perda do galardão, de alguns privilégios no céu. Eu acho que é mais sério que isso, porque quando fala de juízo e fogo vingador, eu acho que é mais do que galardão. Se você se afasta do Deus vivo, você está perdendo mais que o galardão. O retrocesso aí é retrocesso mesmo. Eles estavam, olha só a expressão, vivendo deliberadamente no pecado. Você sabe o que significa isso? Optaram em viver novamente, deliberadamente no pecado. É assim que eles estavam vivendo, procurando viver. Estava liberado. Só que isso aí é terrível. Bom, então é por isso que em Hebreus é somente um resumo, porque a carta está direcionada a pessoas cansadas, estagnadas, pessoas que estão se desviando, se afastando de Deus. A carta não foi direcionada a maduros e perfeitos na fé. Se a gente olha para essa carta e fala assim, nossa, é tão alto, quando eu estiver lá em cima eu vou ler essa carta. Está errado. Essa carta é para quem está cansado, essa carta é para quem está meio fadigado, é para quem está meio estagnado, essa carta é para quem está dando umas bolas fora da história aí. Essa carta é para esse tipo de gente. Se a situação espiritual está complicada, vai ler Hebreus. E preste atenção, né? Porque ele está tratando exatamente essa situação. Então, irmãos, isso aqui é só umas questões, né? Se a gente não falar isso, a gente não vai ler, não vai entender nada do que está em Hebreus. Né? Só um último detalhe, antes de entrarmos propriamente em um só ensino, que a gente vai conseguir ver só um hoje. Um último detalhe sobre a carta de Hebreus. O Espírito Santo, né, é interessante, porque se você olhar para Hebreus, você vai perceber que o Espírito Santo achou por bem não sabermos com precisão quem é o autor humano da carta de Hebreus. Há só especulação.
Especulações. A gente vai ficar especulando, a gente vai chegar assim, não sei. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Eu acho que... eu acho que é o fulano. Eu acho que é o ciclano. E fica todo mundo no eu acho, ninguém tem certeza de nada. Ou seja, o Espírito Santo achou por bem, não sabemos quem é o autor humano da carta. Sobre ele temos só especulação. Em Hebreus sequer há uma introdução da carta, comum a todas as cartas do Novo Testamento. Eu, apóstolo fulano e ciclano, aos irmãos em não sei aonde, graça e paz, tal. Você vê em todas as cartas, as introduções. Em Hebreus você não tem introdução. Por quê, irmãos? Há uma razão para isso. Há uma razão para não sabermos quem é o autor humano da carta de Hebreus. O Espírito Santo tem um porquê para isso. Sabe qual que é? Porque o Espírito Santo, por toda a carta, por toda a mensagem de Hebreus, ele destaca uma voz. Ele destaca aquele que fala com a igreja. O Espírito Santo quis dar ênfase a uma voz, a um falar com a igreja. Quem é este que fala com a igreja? Cristo. O Filho, por meio do seu Espírito Santo, é o que fala aos filhos. Isso a gente vê por toda a carta de Hebreus. Deus nos falou por meio do Filho. Hebreus é o ouvir do Filho. Temos que dar ouvidos ao Filho. Na carreira que está proposta, nós temos que ouvir o Filho. E aí, só um parênteses, viu, gente? A gente tem costume de orar, todo mundo tem essa dificuldade. E muitas vezes, quando a gente vai orar, a gente não tem o que falar. É ou não é? A gente fica sem saber o que falar quando a gente vai orar. Sabe uma coisa que é um segredinho espiritual extraordinário? Quando a gente vai orar, a gente não sabe o que falar. Sabe o que a gente tem que falar? Fala, Deus fala, deixa Ele falar. Pede para Ele falar. Porque oração não é só a gente que fala. A gente tem essa tendência de achar que a oração é eu vou lá falar com Deus. Deus, então, é o seguinte, hoje, peraí, pensando bem, tal. Nem sempre é assim. A gente não tem o que falar, não consegue. Porque o simples fato de você entrar na presença de Deus, aquilo é tão constrangedor que você fica sem ter o que falar. Então basta a gente falar, Deus, fala. O que precisa muitas vezes na oração não é a gente falar, é a gente ouvir. E o mais importante na carreira que nos está proposta não é o falar, é o ouvir daquele que fala. Hebreus é aquele que fala. Você não vê o autor falando, você não vê a introdução do autor, você não sabe nem quem é o autor, você não vê comentários do autor, eu acho, eu penso, eu acredito e tal. Você vê aquele que fala, porque é aquele que fala, dá os ouvidos àquele que fala é a ênfase da carreira que nos está em proposta. Esta é um esforço tremendo que o Espírito Santo faz. A gente dá ouvidos ao que fala. Por que será que esses irmãos estavam fatigados, cansados? Por que será? Tem uma razão, não é à toa. Irmão, você vai entrar na corrida e vai ficar assim mesmo. É assim, se prepara que um dia você vai estar retrocedendo. Não é não. Tem razões, tem porquês. Ao que fala. A carreira que nos está proposta é conduzida pelo Filho que fala. Para seguir nesta carreira devemos dar ouvidos ao que fala. Você não segue 1 metro nessa carreira se você não der ouvidos ao que fala. Se você não der ouvidos ao que fala, a sua carreira está fadada ao fracasso. Essa é a ênfase, esta é a proposta da carreira. Ouvir, dar ouvidos. Expressões como essa, que ele fala aqui, não recuseis ao que fala, você vê em toda a carta. Não recuseis ao que fala. Não ouvis ao que fala. Expressões semelhantes a essa você vê por toda a carta. Ouvir o que fala. Bom, sabendo disso, vamos lá. Vamos dar uma iniciada aqui
numa jornada por essa presente palavra de exortação para uma boa corrida pela carreira que nos está proposta. Hoje a gente vai conseguir tratar uma só questão, que já é muito, vocês vão ver. Que os assuntos são tão bem tratados. Os assuntos são tratados assim, esmiuçados, e a gente precisa disso, para ter a coisa bem esclarecida. Vamos lá, em Hebreus, capítulo 2, verso 1 a 4. Agora vocês não vão precisar ficar correndo tanto assim, tá? Vai ser mais fácil. Capítulo 2, verso 1 a 4. Vocês estão me acompanhando? Preciso saber, né? Que às vezes eu preciso dar uma baixada no acelerador. Não me liga com os caras assim. Deixa eu perguntar, né? Hebreus capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Bom, para corrermos a carreira proposta, irmãos, verso 1 tem uma lição fundamental e que vai nos seguir e que vai nos acompanhar por toda esta carreira. Ele diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos... Ó, desviar aí de novo. Ó, ouvir aí várias vezes. Irmãos, importa que, ou seja, é conveniente, é determinante nessa carreira, é essencial nessa carreira, é indispensável nessa carreira, é totalmente oportuno nessa carreira, que na carreira proposta nos apeguemos. Ou seja, nos aderirmos, nos prendermos, retermos com mais firmeza. Precisa de mais firmeza. Mais firmeza às verdades ouvidas, ao Evangelho, ao que fala. É papel nosso, é obrigação nossa, isso não é de Deus, é nosso, nos apegarmos às verdades ouvidas. Ele fala, a gente se apega. Irmãos, nessa carreira proposta, as verdades ouvidas, o Evangelho deve se aderir a nós firmemente. Deve grudar a nós. Sabe aquelas fitas crepe? Que você põe a mão, você não consegue tirar toda hora? O Evangelho tem que ser assim conosco. As verdades têm que se grudar em nós, a gente tem que se aderir a ela. Importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas. Toda a carreira proposta dependerá disso. Por toda a nossa carreira com o Senhor, isso vai depender de nos apegarmos. É nós que devemos fazer às verdades ouvidas. Devemos reter as verdades ouvidas como uma boa terra que absorve e retém a água da chuva para produzir fruto. Jesus fala, sobre a palavra e aqueles que devem reter a palavra, as verdades ouvidas. Vocês sabem desse texto? Jesus disse assim, sobre a semente, sobre a palavra, as verdades ouvidas. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estão lembrados disso? Esses frutificam com perseverança. Na ótica de Jesus,
na visão de Jesus, nos olhos de Jesus, a pessoa que retém a palavra é como uma boa terra. Essa pessoa, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Olha aí, não é só ouvir. É reter a palavra. Então esta pessoa frutifica. Em Hebreus, nós vemos essa mesma questão sendo tratada profundamente pelo Senhor. Hebreus, de certa forma, faz um paralelo com esta parábola de Jesus, a parábola do semeador. Repara só, lá no capítulo 6, a gente vai ler ainda os textinhos, tá? Você não vai correr tanto, mas a gente vai ler. Hebreus capítulo 6, verso 7 e verso 8. Olha o que Hebreus fala. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Repara que Hebreus também aparece essa comparação, esse paralelo entre a carreira proposta e essa questão da terra, do solo que Jesus se utilizou. Jesus fala da boa terra, do solo rochoso, do beira do caminho, entre os espinhos. Estão lembrados disso? Hebreus faz exatamente as mesmas colocações, só que com um pouquinho de diferença, né? Aqui, repara só, em Hebreus há essa comparação, só que um pouco diferente. Em Hebreus, diferente da parábola da semente, vemos somente 2 tipos de solos. Na semente, né, na parábola do semeador, a gente vê 4. Jesus falando de 4. Aqui a gente vê 2. Que são a terra que absorve e que produz erva útil e recebe bênção da parte de Deus. E a terra que absorve, mas produz espinhos, esta é rejeitada e perto está da maldição. Repara só, essas considerações sobre a terra de Hebreus. Os 2 tipos de solo absorvem, concorda? Estão aí absorvendo água. Você joga água lá, ela vai absorver. Só que uma produz erva útil e a outra espinho. Uma que produz erva útil recebe bênção. Para receber bênção vem depois de reter, olha aí, produzir erva útil. E a outra recebe, absorve, só que ela produz espinhos. Essa está para ser queimada e lançada à maldição. Uma produz erva útil, outra produz espinhos. Por que há essa diferença em Hebreus e da parábola da semente? Porque lá em Jesus, Jesus coloca 4 tipos de solo e aqui a gente só vê 2. Jesus considera todo tipo de solo. Ou seja, todo tipo de pessoa. Os que creem, os que não creem, os que não têm raiz em si mesmos, os que estão entre pedras e rochas, que a semente não cria raiz, tal, e a boa semente. Jesus ele é amplo, ele inclui todo mundo. Hebreus coloca só 2. Porque são os únicos 2 que entram dentro dessa história de carreira proposta. São os 2 tipos de pessoas que entram dentro da carreira proposta. Os outros 2 não entram. O que não crê não entra. Concorda? Vem logo o inimigo, tal, já lança fora. O que não tem lá raiz também já praticamente não entra. Aqui tem 2. Hebreus considera somente 2 tipos de pessoas. 2 tipos de solo. São os 2 tipos que podem estar na carreira proposta. Agora presta atenção. Os 2 tipos absorvem a água. Só que eles produzem diferente. O que isso significa? É um paralelo com esse ouvir e reter a palavra de Deus, irmãos. Na carreira que está proposta, você só entra se você já deu ouvido, se você já ouviu, já absorveu, já reteu. Só que ao longo da carreira proposta,
acontece de ter essas diferenças. Aos que desviam, os que não desviam. Aos que perseveram, os que não perseveram. Aos que produzem erva útil e os que produzem espinhos. Devemos reter a palavra para que ela produza fruto e não nos desviemos da carreira. Esse espinho aqui, você vê que ele é lançado fora, ele é desviado, ele é tirado. Hebreus trata isso com uma profundidade extraordinária. O fato importante aqui, irmãos, é que se não retermos, se não apegarmos firmemente às verdades ouvidas, não iremos longe nessa carreira. Não vai longe. Você pode entrar e começar, mas se você não retém a palavra, você fica pelo caminho. Podemos estar na carreira, mas se não nos apegarmos com mais firmeza, certamente ficará muito difícil. As nossas mãos vão cair, os nossos joelhos vão tropegar e vamos nos desviar. Volte lá para o verso 1. Do capítulo 2. Olha só. Ele começa o verso desta maneira. Ele diz assim: por esta razão, olha como ele começa. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Note bem, há uma razão. Há um porquê, né? Devemos estar apegados às verdades ouvidas. Que razão é essa? Basicamente e evidentemente é não nos desviarmos da carreira. Ele mesmo diz que completa. Por esta razão importa nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. A vontade do Senhor para nós é que uma vez na carreira, jamais nos desviemos dela. Uma vez que você entrou, saiba disso. Deus quer que você vá até o fim. Porque se retroceder, a sua alma não se agrada, ele fala. Uma vez que você decidiu entrar, você tem que ter consciência, você tem que ir até o fim. Nessa carreira não tem volta. Saiba disso. Tem, mas eu não aconselho. Está vendo, irmãos? Como é importante isso para nós. Como é importante a gente saber disso. Como é fundamental. Deus, né, no seu coração, Ele jamais quer que nos desviemos. Só que cabe a nós nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas. Agora, olha só, algumas considerações muito interessantes e muito importantes a serem ditas sobre esta razão aqui. Por esta razão nos importa nos apegarmos firmemente às verdades ouvidas. Vamos lá para o capítulo... Bom, vamos ler de novo. Alguém lê de novo para mim, verso 1 ao verso 4. Aí do capítulo 2. Novamente. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se torna firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Sobre a razão pela qual devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, diga-me, qual é o oposto de se apegar firmemente às verdades ouvidas? Olha no texto aí e me diga. Negligenciar. A resposta é negligência.
Verso 3 diz, a palavra diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Não é à toa que se desvia. Não é à toa que cai. Não é à toa que retrocede. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O desviar da carreira proposta, irmãos, é somente uma consequência natural, sabe do quê? Da negligência. Negligência, ou seja, desatenção, descuido, desinteresse, desleixo, descaso, não dar a devida importância. É o que a gente faz muitas vezes. É ou não é? E com muitas coisas, não só da carreira proposta. Na família, no trabalho. A gente tem uma tendência a ser negligente impressionante. Só que Hebreus vem combater isso com tudo, com a espada de dois gumes, alguém cortar no meio. É um pecado? Ah, nesse caso né? Leva você a se desviar. Com certeza. Sempre, toda negligência. É. Você está... Sempre. Sem dúvida. Só que essa aqui é um tanto mais perigosa. É. Irmãos, infelizmente, em muitos momentos somos negligentes e com muitas coisas. Agora, temos que ter consciência que negligência na carreira proposta é um perigo espiritual sem tamanho. Sem tamanho. Como escaparemos nós? Ele diz. Como? Não sei. Se negligenciarmos tão grande salvação. Jesus, em vários momentos, alertou seus discípulos sobre o perigo da negligência. Há uma parábola de Jesus que o mesmo sentido sobre negligência é usado. Só me ouve. Só ouve. Jesus disse assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Então enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram. E se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os seus servos, os maltrataram e os mataram. Esse termo empregado aqui no verso 5. Eles, porém, não se importaram. Tem o mesmo sentido da negligência tratada em Hebreus. É exatamente o que Hebreus está tratando. Eles não se importaram. Foram para o campo deles. Né? Outro foi para o seu negócio, outro agarrou o servo, outro não deram atenção devida, não deram a devida importância. Negligenciaram. Como escaparemos nós? Outra questão muito importante aqui sobre a razão pela qual devemos nos apegar firmemente às verdades ouvidas. Vamos ler novamente o verso 3, lá no capítulo 2. Alguém lê para mim de novo, verso 3. A gente acabou de ler. Como, o quê? Escaparemos nós se negligenciarmos o quê? Tão grande salvação. Esse termo aqui, irmãos, tão grande salvação, é fundamental para entendermos o real perigo dessa questão. Por que o Espírito Santo usou desse termo? Uma tão grande salvação. Tão grande salvação. Por quê? Porque estas verdades ouvidas são transmitidas pelo Filho, estão relacionadas ao Filho, e o Filho, na ótica de Hebreus, é glorioso. Veja lá no capítulo 1, verso 1 ao 4. Olha como ele começa, Hebreus. Ele não faz uma introdução dele, ele faz uma introdução do Filho.
e do Filho glorioso. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Veja que curioso, irmãos. Se você prestar atenção na carta de Hebreus, você vai notar que em Hebreus o Espírito Santo se preocupa e se esforça grandemente em demonstrar o Filho como um Filho glorioso. Logo de cara e até o fim, ele é glorioso. Você vê expressões, ele é superior, ele é excelente o tempo todo. O tempo todo. Aquele que está em glória. Isso, irmãos, talvez porque originalmente ele estivesse falando com ex-judeus. E se você não sabe, os judeus tiveram e ainda têm uma dificuldade enorme de ver Jesus, como o Cristo, como um ungido de Deus, como um enviado de Deus. Ainda tem. E tiveram lá no começo do século. Ou talvez porque aquele que esteja optando pela carreira proposta dependerá totalmente desta visão profunda do Filho em glória. O que acontece é que Hebreus, o Espírito Santo o tempo todo tenta levar os olhos para cima, para a glória. O tempo todo. O tempo todo. Sabe por quê? Se você querer andar nessa carreira proposta com os olhos aqui para baixo, complica. O tempo todo é o Filho em glória. É o Filho em glória. É o Filho em glória. E os filhos conduzidos à glória. À glória. À glória. Provavelmente as duas coisas. Tanto porque tem essa relação com os judeus, que tiveram essa dificuldade, ainda tem, e tanto porque a carreira proposta, você depende, você necessita muito de uma visão e de um entendimento, de uma revelação do Filho em glória. É fundamental. O fato é que o Espírito Santo faz um esforço tremendo para nos revelar esta posição de glória do Filho, deixando claro o quanto isso é importante para nós na carreira. A palavra de Deus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, Deus em outros tempos falou muitas vezes e de muitas maneiras, por anjos, por profetas. Então ele disse, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Olha só a palavra como é importante, ó. Ele sustenta todas as coisas pela palavra. Como que a gente faz? Como escaparíamos nós se negligenciarmos? Ele que assentou à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Irmãos, por que tão grande salvação? Por quê? Porque está relacionado a este Filho em glória. Porque Deus nos transmite esta salvação por meio do Filho em glória, que Ele nos falou pelo Filho. Nestes dias, Deus fala pelo Filho. Só um parênteses aqui, olha para você, 7 glórias aí do Filho. Primeira, o herdeiro de todas as coisas. Segundo, o resplendor da glória.
Terceiro, a expressão exata do seu ser. Quarto, o que tem sustentado todas as coisas pela palavra do seu poder. Quinto, o que depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas. Sexto, o que tem se tornado tão superior aos anjos. E sétimo, quanto herdou mais excelente nome que eles. As 7 glórias. Irmãos, qual é a importância de nos apegarmos às verdades ouvidas e qual o problema de negligenciarmos? Aí você vai entender por que ele está relacionando isso a tão grande salvação. Estar apegado às verdades ouvidas é estar apegado ao Filho, que é o herdeiro de todas as coisas, é a expressão exata de Deus. Negligenciar as verdades ouvidas é negligenciar o Filho ao resplendor da glória. Nesta carreira proposta, ou nos apegamos a Ele, ou negligenciamos a Ele. Você está negligenciando a Ele? Ou você está se apegando a Ele? Que fique claro, quando negligenciamos a Ele, estamos negligenciando o herdeiro, o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, aquele que está assentado à direita da majestade, aquele que é superior aos anjos e aquele que herdou mais excelente nome do que eles. Quando negligenciamos tudo isso. É um fato. Tão grande salvação. Note-se que a ênfase dada dessa tão grande salvação está toda no fato dela estar relacionada e transmitida pelo Filho. E o Filho em glória. É por isso que lá no capítulo 2 ele fala: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, repara que ele tem sido anunciada, essa tão grande salvação é pelo Senhor. Foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles. Entendeu aí, ó? Eles aí, ó. Olha o testemunho. Dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Tão grande salvação, anunciada, confirmada, testemunhadas por sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo, segundo a vontade de Deus. Quando negligenciamos a tudo isso. Tão grande salvação. Está entendendo? Irmãos, para finalizar esse estudo com um último detalhe aqui que se relaciona diretamente a esse estar apegado ao Filho e as suas verdades ouvidas. Hebreus capítulo 2, verso 7 e o verso 7 ao 9. Fizeste por um pouco tempo menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. O tempo todo você vai ver isso. Deus, né, faz do Filho o quê? Glorioso, coroado de glória, de honra. Fizeste por pouco menor que anjos, mas de glória e de honra o coroaste. Constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Note que interessante. Quando a gente fala sobre a carreira proposta, vimos que temos que nos apegar, né? E não negligenciar as verdades ouvidas. Se apegar às verdades ouvidas é se apegar ao Filho. Agora, olha só. Veja por que este apegar
está relacionado às verdades ouvidas. Sobre o Filho e suas verdades, ele diz: fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Repara só. Sobre o Filho, ele fala assim, que embora por pouco tempo Deus o tenha feito menor que os anjos. Quando foi isso? Quando ele se fez homem. Quando ele se esvaziou de si mesmo, negou a si mesmo, se fez em imagem, né, de homem, de servo. Então Deus o fez menor que os anjos por pouco tempo. Embora Deus o tenha feito por pouco tempo menor que os anjos, ele diz, de glória, de honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus coloca o Filho numa posição de extrema glória. E o constitui, né, sobre todas as obras das mãos de Deus. Depois ele diz, sobre o Filho, todas as coisas, no verso 8, todas as coisas, eu digo, todas as coisas, sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. O que está acontecendo aqui? Ele está falando do Filho numa posição de glória e de domínio total. Todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Estão vendo aí? Essa é a perspectiva mais correta, mais perfeita e mais adequada dentro da carreira proposta. Ele tem o domínio sobre todas as coisas e todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Ele foi coroado de graça e de glória. Agora, olha só, presta atenção aí no fim do verso 8 e no verso 9. Fundamental para nós na carreira. Ele diz assim, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Aqui um detalhe muito importante para nós na carreira. Repara só o que ele diz. Nesta carreira proposta, nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Você está na carreira? Você entrou na carreira. Embora ele seja coroado de glória e todas as coisas estejam debaixo dos seus pés, o fato é que nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Repara aí, ele diz, agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Não vemos as coisas a ele sujeitas. Agora repara no verso 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento e morte, foi coroado de glória e de honra. Um detalhe aqui, o que acontece aqui e que é importante para nós? Nós não vemos as coisas a ele sujeitas, nós vemos a ele nessa carreira proposta. O que acontece? Isso é muito importante. Na carreira proposta, o Filho glorioso, Jesus, é o alvo, é o centro, é o foco. Nessa carreira proposta, por meio das verdades ouvidas, olhamos, enxergamos e vemos o Filho. Não vemos as coisas a ele sujeitas. Nós, na carreira, nós olhamos pelas verdades ouvidas e nós vemos o Filho, não vemos as coisas.
O que vemos nessa carreira proposta é o Filho. As verdades ouvidas nos revelam o Filho, sua glória, seu resplendor, sua herança, seu poder, seu trono, sua autoridade. Nesta carreira proposta, temos olhos somente para o Filho. Por isso devemos estar atentos e apegados à palavra, para que a gente não tire os olhos do Filho. Deu para entender? Não vemos ainda todas as coisas a Ele sujeitas debaixo dos seus pés. Sabemos sim, ouvimos sim, mas ainda não vemos. Quando a gente quer ver, a gente tira os olhos. Sobre isso falaremos em outra oportunidade, se assim o Senhor nos permitir, mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. Nunca vai dar para ter um final, porque vai ter sempre mais coisas, sempre mais coisas. Deu para entender? Vamos orar. Senhor, que o Senhor continue a falar conosco, Pai, nessa série de estudos, através da Tua palavra, através do Teu Filho. Que o Senhor dê a nós, a Tua igreja, ouvidos para ouvir, ó Pai, o que o Espírito diz à Tua igreja, o que o Filho transmite. O Senhor tem falado por meio do Filho, Pai, que as verdades ouvidas se apeguem a nós, ó Pai, venham entrar dentro de nós, venham fazer parte da nossa vida, a ponto de gerar, de produzir vida, fruto, Pai, para que nós venhamos a receber a bênção do Senhor, descrita nas Tuas promessas, na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nos livra da negligência. Nos livra, ó Senhor, deste pecado de não darmos a devida importância à Tua tão grande salvação. Em nome de Jesus, Pai, nos liberta deste erro, deste engano. Tira de nós essa tendência perversa, Senhor, a se desviar, a cair, Senhor, a tirar os olhos do Filho. Na carreira, Pai, que os nossos olhos se voltem única e exclusivamente para o Filho. Que a nossa vida se volte para o Filho, Senhor. Que a nossa vida, o propósito da nossa existência, não seja o nosso querer, não seja o nosso buscar, o que nos interessa, mas o que o Filho interessa. Que Ele é glorioso, que Ele é herdeiro, que Ele sustenta todas as coisas. Senhor, dá-nos olhos para vermos o Filho. Em nome de Jesus, Senhor. Livra-nos, ó Pai, pelo Teu sangue, Pai, pela Tua misericórdia descrita nessa carta, tão maravilhosamente, pela Tua intercessão como sumo sacerdote destes pecados, da negligência, do desvio, Senhor, da queda, Senhor, do pecado deliberadamente, da dureza do Teu coração, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, da Tua palavra, dá-nos das Tuas verdades e dá-nos, ó Pai, a capacidade de retê-las, Senhor, para o louvor do Teu nome, em nome de Jesus. Abençoa-nos, ó Pai, nesse propósito e nos ensina, faça-nos crescer e nos fortalecer na Tua graça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer orar, irmão? Fica à vontade.